Boa noite. Nós vamos falar sobre o lixo eletrônico. E a nossa equipe é formada por Alicia, Lara e Sara. Nós trouxemos novamente o mapa de problemas, que foi onde nos trouxe a escolher essa temática. Como dá para ver aí, existe uma questão social, tecnológica, legal, econômica, institucional e outros potenciais drives também. Sobre a questão social, a população ela tem uma informação, pouca informação disponível, na verdade. Sobre a questão econômica, não há investimento suficiente destinado para esse problema que é o lixo eletrônico. Pode passar, Alice. Pronto. Uhum. Aqui a gente tem um modelo de design, né? Que a gente tem a questão para exploração, que é o lixo eletrônico, que é o ponto de partida, né? No caso, seria o problema. As metas e os resultados, que no caso são trazer ideias influenciadoras para arquitetar essas ideias para pessoas e órgãos públicos, ou seja, seria interessante ter um ponto de partida para que essas ideias fossem cultivadas e aplicadas para que tivesse uma abrangência maior da ideia e pudesse ser executada da forma correta. Como foi falado no outro problema, é um problema realmente econômico, porque muitas pessoas têm esse problema de não ter um lugar específico para colocar o lixo eletrônico, sempre jogam na rua ou em algum lugar que que joguem outros tipos de lixo que não sejam eletrônicos. Então, isso é um problema muito grande, tanto para a natureza como para as próprias pessoas, porque uma coisa muito específica. E também uma meta é uma conscientização das pessoas, né? Assim como no lixo eletrônico. As pessoas poderem ter um pouco mais de consciência, né, a respeito disso, porque, como eu falei, a gente está sofrendo muito já com o aquecimento global com relação aos os lixos, os outros lixos, né? E o lixo eletrônico, por conta dele ter um material mais pesado, como ferro, normalmente alumínio, vidro, outras coisas, é um material muito mais prejudicial, então isso acaba piorando mais ainda a situação do meio ambiente. E a determinação de um lugar específico para o despejo do lixo eletrônico, como eu falei, para ter uma ideia para ser aplicada, executada da forma correta, precisa ter esse ponto de partida. Então, teria que ser mostrado para as pessoas, tanto para as pessoas como para organizações, órgãos públicos, para que pudesse ser efetuado. A gente tem o público e o impacto, né, que é diminuir ou solucionar o problema de despejo do lixo eletrônico em qualquer lugar, que foi como eu falei, as pessoas jogam muito lixo onde jogam lixos comuns, os lixos padrão, digamos assim, e normalmente acaba misturando tudo e também torna mais ainda prejudicial para o meio ambiente. E determinar um ponto de coleta. Caso a ideia realmente viesse à tona e fosse executada, determinar um ponto de coleta ou de despejo que as pessoas pudessem ir lá e despejar esse lixo eletrônico para que fosse reutilizado ou, dependendo da forma que a empresa fosse lidar com esse lixo eletrônico, ter uma outra ideia sobre isso. Então a gente tem que revisar o escopo do desafio. Se sim, para concluído, e se não, refazer o processo todo. A partir disso, nós tivemos uma ideia sobre um aplicativo que viria a ajudar essa problemática, onde o usuário teria acesso a diversas informações. Aqui está a jornada desse usuário. Primeiro, ele compra aparelhos eletrônicos novos, e aí, com a compra desses aparelhos novos, ele se depara com um acúmulo de aparelhos eletrônicos antigos. Ele fica na dúvida com o descarte desses aparelhos, faz uma breve pesquisa em algum site de busca, como o Google, sobre como descartar esse lixo eletrônico. Se depara com uma chuva de informações, onde ele fica um pouco em dúvida sobre isso e aí finalmente conhece a aplicação, que é a nossa ideia, sobre o lixo eletrônico. Nessa aplicação, ele vai ter acesso a informações concisas sobre esse assunto e finalmente vai conseguir descartar corretamente o seu lixo eletrônico. Daí nós fizemos uma história para ilustrar como seria essa a questão da aplicação. No primeiro quadro, nós começamos com a personagem
apresentando um problema em seu aparelho, nessa televisão. E no segundo quadro, ela percebe que não existe, ela não sabe como é que vai para descartar esse aparelho eletrônico. Então, no terceiro quadro, nós podemos perceber que ela está em uma pesquisa a respeito do descarte, se há algum centro de distribuição, e aí ela conhece essa aplicação. Passa para o próximo. Acho que é só isso. Passa para o próximo, continuando a sequência da história. Com essa pesquisa e essa formação que a personagem conseguiu com a aplicação, ela descobriu que tem um posto de coleta de lixo eletrônico perto de sua casa e foi lá descartar o aparelho eletrônico. No próximo quadrinho, nós podemos ver que todo o material descartado desse posto de coleta é direcionado para o centro de distribuição, que realiza o descarte correto de dispositivos eletrônicos. Então, no último quadrinho, como consequência desse descarte correto, é, existe uma poluição reduzida do meio ambiente, não há a presença de lixo e a cidade, o meio em geral, pode se tornar mais limpo e mais sustentável. Essa é a história. Pronto. Muito obrigada a todos e uma boa noite.